Olá, pessoal! Boa noite! Estamos começando mais um Falando com Pegasus. Hoje com a Tati Pérez. A gente vai falar sobre casais, sobre a questão da sexualidade, a vida íntima. Muito bom ter vocês aqui, hein? Venham. Vamos iniciar aí uma conversa super legal, né? Terapia de casal e vida íntima. Para não dizer, né? Sexualidade. Sabem que às vezes eu uso esse termo também, né? A Tati já chegou, vou adicionar ela aqui. Vamos ver, já tá chegando. Olá! Oi, Tati! Oi, oi! Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Muito bem, mais Vocês uma. me veem ouvem bem? Sim, consegui te ouvir bem, aham. Ah, Mais uma Pegasus aqui, ótimo. né? Que Sim. honra te receber, coisa boa, que bom que tu tá aqui, né? Seja bem-vinda Honra é minha. também. Obrigada pelo convite. É, eu tenho tido uma experiência super legal de ficar conversando com os Pegasus, né? E assim poder. Claro, a gente já se conhece há mais tempo, já acompanha o teu trabalho há mais tempo, tu já acompanha o meu também há mais tempo, né? Mas essa coisa a gente poder também falar, né? Assim, para esse público de psicólogos, do nosso trabalho, da nossa, né? Assim, da nossa missão, que a gente até estava falando hoje de manhã sobre isso lá no Pegasus, Hum, né? Falando sobre qual sim. é a nossa visão, né, dos nossos negócios, enfim, dos produtos que a gente tem, né? E para mim é uma honra te Uhum. receber, coisa boa, tu tá cheia de brilho aí, Tati. Eu vim arrumada, porque falar com a Bárbara, você toda elegante, sempre eu vim arrumadinha. Não, eu já vim arrumada. Ai, que joia. Não, eu reparei nos brilhos e digo, ai, gente, nossa, eu não tô de brilho, viu, gente? Olha só que legal. Tati, Hum, te apresenta para o meu público também, né? Depois eu vou falar um pouquinho também do meu trabalho, né? O que, que eu tenho feito e tal. Quero convidar também o pessoal para a jornada Eros, a jornada Pegasus, hum. a jornada Eros. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas fala, assim, te apresenta, Perfeito. fala assim do teu trabalho, né? Não só aqui na internet, mas em, né? Tantos projetos aí, né? Eu também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tati Pérez, né? Sou psicóloga, terapeuta de casal. E hoje, através do ser terapeuta de casal, eu ajudo psicólogos e psicólogas a atenderem casais, a trabalhar com casais. Né? A minha missão lá é justamente levar conhecimento sobre a terapia de casal para ajudar os psicólogos e as psicólogas a se empoderarem como terapeutas, né? E também conseguirem quebrar uma série de crenças aí sobre a terapia de casal, quebrar a crença de que é para salvar casamento, quebrar a crença de que é só para casal hétero, quebrar a crença de que é só para casal monogâmico. Então, eu brinco que a minha proposta é levar uma visão para os relacionamentos do século XXI, né? Uma visão atualizada aí para os colegas, para o atendimento de casal mesmo. Isso, exatamente. Muito bom. Bom, para quem está chegando também, tá? Te vou me apresentar, né? Já vi que tem gente aqui que acho que vem do teu perfil, né? Coisa boa, sejam bem-vindos. Eu sou a Bárbara Aller, né? Sim. Sou terapeuta de casal, né? Porque a gente tem essa vertente, né? Na verdade, quando eu fiz a formação em terapia de casal, que eu senti a necessidade de estudar a questão da sexualidade. Uhum. Então, foi aí que eu fui buscar conhecimento, né? E hoje Uhum. o meu propósito é justamente trabalhar com a questão da sexualidade, né? Então eu tenho esse perfil aqui que é direcionado para psicólogos, para profissionais, fisioterapeutas, né? E também a inteligência erótica lá, que é para público misto, que eu já chamo, né? Eu já não chamo mais nem leigo, né? Porque já Sim. tem assim, público, né? Tem para todos os gostos lá. Na verdade, assim, eu tenho esse propósito mesmo da gente poder falar cada vez mais sobre a questão da sexualidade, porque a gente não foi educado sexualmente. Então, não só as pessoas, né, nós enquanto pessoas não fomos educados como também a gente não foi preparado enquanto psicólogo, né? E o teu Uhum. tema casa muito, né, assim, com o meu trabalho, porque hoje mesmo, né, Tati, eu recebi uma solicitação de uma aluna que disse assim, gente,
eu preciso, né, me preparar mais para trabalhar com a questão da terapia de casal e tal. Então, a tua fala ela vai ser muito importante também para a gente poder pensar sobre isso, né? Uhum. Porque a terapia Sim. sexual, ela é um aspecto da terapia de casal, né? Uhum. Tem muitas questões da sexualidade que vão ser mais individuais, né? Que são do indivíduo, mas com certeza terá interferência nos seus relacionamentos, seja namoro, casamento, com amante, enfim, seja o que for, interfere diretamente, né? E tem muitos aspectos que trabalhando com o casal junto ajuda bem mais, né, Bárbara? E aí tu sabe dizer melhor que eu com relação a essa parte da sexualidade mesmo, né? Uhum. Tati, e o que tu vê hoje, né, como a maior dificuldade, né, do psicólogo para trabalhar com casais? E aí eu posso complementar Uhum, também a questão da sexualidade, né? claro. Eu noto que as maiores dificuldades geralmente estão em questões que a pessoa tem dificuldades também, né? Primeiro que tem vários mitos no atendimento com casais. As pessoas acham que todo mundo vão se matar na frente delas, de brigar, né? E não é o que acontece. As pessoas acham que todos os casos que virão serão de infidelidade ou traição, e também é outro tipo de caso que é difícil chegar no consultório. Eu acho difícil, assim, pelo menos eu não tive tantas experiências com infidelidade. Tenho colegas que todos que chegaram é por infidelidade, então isso é curioso, assim, porque isso vai muito da nossa experiência. Mas tem muitos mitos, assim, do o que faz um casal chegar no consultório. E aí as pessoas ficam com medo, elas têm medo. Uma coisa é fato, o casal que chegar no consultório, eles terão, geralmente estarão em alguma crise, estarão passando por alguma situação bem difícil, que eles já tentaram, né, melhorar e tentaram resolver de outras formas. E aí buscar a terapia de casal como um espaço, assim, tipo, última esperança, né? Tá, aqui é o espaço que a gente vai conseguir. Felizmente, hoje isso tem mudado. Hoje os casais têm se dado conta da importância de buscar ajuda e tal, mas tem muitos casais que virão no momento em que a crise está em alta, né? E aí o terapeuta tem medo de, putz, e agora? Como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou conseguir? Porque eu acho que o terapeuta se cobra muito, como se fosse papel da terapeuta resolver o problema do casal. Uhum. E, na verdade, o papel da terapeuta é justamente ajudar o casal a descobrir o que vai fazer com que eles resolvam o seu problema. Mas não é a gente que vai resolver. Não tem fórmula mágica, não tem. E aí muitas pessoas buscam isso, muitos terapeutas buscam essa resposta. O que que eu faço para ajudar um casal que está com esse problema? Escuta. Uhum. Tem que escutar eles, né? Não tem uma resposta mágica das situações. Eu digo, Eu noto muito isso. sim, essa crença de que nós temos que resolver, né? Quando, na verdade, é, nós vamos facilitar a comunicação deles, né? E Uhum, também, assim, justamente poder entender as origens daquela situação, né? E poder trabalhar uhum, nisso. Por exemplo, a infidelidade é uma coisa, né? O que que gerou aquilo, né? O que que isso significa para o relacionamento, né? Quando eu vejo a questão do casal com dificuldade sexual, é sempre algo, né? Que eu até estou escrevendo um capítulo para um livro sobre isso, que é, na verdade, um sintoma sistêmico, né? Na verdade, todo aquele uhum, sistema está adoecido. Se eu recebo, né, um uhum, homem, um casal onde o homem tem uma disfunção erétil, eu também, daqui a um pouco, quando eu for ver, quando eu for investigar, essa mulher provavelmente também tem alguma coisa, né? Ou baixo uhum, desejo, ou ele tem vício em pornografia e ela tem uma dificuldade de ter orgasmo, por exemplo. Então, nunca uma coisa vai estar sozinha, né? E esse é uhum, assim, é interessante, né? Porque a ansiedade mesmo que os terapeutas às vezes ficam, ela pode atrapalhar, né, Tati? Ao invés de ajudar, sim. né? Porque aí fica naquele Uhum, papel assim, não, eu é que tenho que resolver. Não, eles vieram aqui porque, né, eu tenho que ter a solução, né? é. A pessoa que fez contato comigo hoje, eu acho que ela até está aqui, não vou identificar ela, mas ela está Uhum, aqui. Ela me diz assim, Bárbara, eu tô ansiosa, Bárbara, nossa, eu tô angustiada, tô me sentindo sem saber para que lado correr e tal. E poucas coisas que eu fui falando para ela, claro, tem a ver com uma questão sexual, né? Mas assim, veio o casal, que bom que veio o uhum, casal.
E muitas vezes a gente Uhum. precisa até chamar o casal para que eles venham para a gente poder trabalhar justamente isso com eles, né? Como um Sim. sintoma do sistema que eles estão inseridos. Uhum. E eu acho que com a sexualidade o pessoal até se assusta mais, né? Eu recebo ali no curso também, várias vezes as gurias apontam casos que envolvem questão de sexualidade, e aí tem algumas alunas que fazem o meu curso que são sexólogas, eu sempre chamo elas, ó, as sexólogas de plantão isso é para vocês, porque eu, né, não é para mim. Porque são coisas que envolvem, as pessoas se apavoram, porque não é falado, não é ensinado, né, Bárbara? Então, por exemplo, o teu trabalho é muito importante nesse ponto para os terapeutas, para que a gente quebre os mitos, né? Quebre os tabus aí de, nossa, como é que eu vou atender um homem com disfunção erétil? Como é que eu vou atender um casal com uma baixa libido? Porque tem essa ideia do terapeuta de que a gente tem que ter algo mágico que vai curar. E não é assim, gente. É algo. Cada caso vai ser um caso, processo, né? De conseguir acompanhar. E é natural que a gente fique ansiosa com as situações, assim. Então, eu sempre brinco com. Eu sempre falo, né, para as minhas alunas, assim, primeiro atendimento, os primeiros minutos ali tem que ser para baixar a ansiedade, não só deles, como a de vocês. Porque a gente também nunca sabe o que o casal vai trazer no primeiro atendimento. A gente nunca sabe qual é o problema, qual é a dificuldade. Né? Então a gente fica mesmo com esse medo. Mas eu acho que o principal é conseguir entender que a gente está ali com as ferramentas, com as técnicas para ajudar a pessoa a descobrir qual é como resolver o seu problema, né? Uhum. Sim. Tati, e hoje, assim, qual é a maior demanda que tu vê de casal? Maior Eu demanda tenho que eu uma vejo. É difícil hipótese. responder essa pergunta. É, eu ia dizer que é difícil responder essa pergunta, porque como eu trabalho com foco nas relações não monogâmicas como terapeuta, né? O pessoal me conhece lá no Tati Pérez com esse foco. Então as pessoas me procuram muito com essas questões de querer abrir o relacionamento, de querer, ou de ter tentado viver uma experiência não monogâmica e a coisa, né, aconteceu de uma forma diferente do que imaginava. Enfim, então hoje eu recebo muitas pessoas com essas demandas, né, das relações não monogâmicas, de abrir relacionamento e tudo mais. E tem diferença da terapia de casal com numa relação não monogâmica, de uma relação monogâmica? Depende, assim, depende de quem vem para a sessão, né? Se vem uma díade, como eu brinco, né? Porque são várias díades, geralmente, numa relação não monogâmica, a gente pode pensar, né? A complexidade é um pouco maior. Então, por um lado, não tem tanta diferença, o processo terapêutico vai ser muito semelhante. Mas, por outro, tem alguns conhecimentos base que a gente tem que ter para cuidar para não ser preconceituoso ou daqui a pouco não estar inclinando o casal para uma determinada escolha, né? Para a ideia de que o casal deve escolher ou de tentar colocar alguns valores ali da exclusividade, coisas assim, para o casal, que um casal não monogâmico não vai ter, né? Então é muito nesse sentido, assim, esses cuidados que a gente precisa ter. Sim, essa questão de poder respeitar o contrato que esse casal já tem, né? Isso, Porque esse isso. Porque tem casal, muitos terapeutas que acabam, esse, acabam colocando todas as dificuldades do casal no contrato. Ah, mas também, né, vocês têm a relação aberta, é óbvio que isso vai dar errado. Ah, mas será que não é porque vocês têm não sei o quê? Ah, mas não é. E aí chega uma hora que as pessoas cansam do terapeuta, assim, tipo, poxa, a gente já explicou 1000 vezes que não é esse o problema, por mais que daqui a pouco até seja, mas não é a gente que tem que ficar dizendo, será que não é isso? Será que não é isso? Será que não é isso? Daqui a pouco pode ser, mas a pessoa que consiga chegar a essa conclusão, né, o casal chegue juntos a essa conclusão, não a gente impondo a conclusão. Uhum. Tati, olha só, a minha hipótese também estava ligada assim à questão da comunicação, né? E aí, se a gente Ah, sim, pensar também. com relação à sexualidade, né, essa questão íntima, Uhum. nossa, dá muito pano para manga, desde Uhum. fingir orgasmo, desde não comunicar que não tem desejo, é, desde chegar e dizer, olha, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, né? Então, assim, não sei se tu Uhum. percebe isso também. Sim, comunicação vai estar sempre na relação do casal, na dificuldade do casal. Eu ensino para as minhas alunas que comunicação não é demanda e eu acabo até esquecendo da comunicação como demanda, assim, porque eu enxergo que a comunicação. Mas os casais chegam para a terapia com esse discurso: ah, a gente não está conseguindo se comunicar, a gente não está conseguindo se alinhar.
né? E Ah, até dentro das relações não monogâmicas também é muita essa busca. Mas geralmente o problema de comunicação, ele é um sintoma para alguma coisa que está acontecendo ali, né? E aí eu costumo dizer assim, qual é o casal que tem problema, que tem dificuldade, que vai para terapia de casal, que super se comunica bem? É muito difícil, gente. O casal que se comunica super bem, não vai. dificilmente vai para terapia de casal. Eu já recebi casais que se comunicavam lindamente em terapia de casal e foram casais que ficaram assim, 4 sessões e foram embora, porque era uma coisa muito era uma coisa que estava travando ali, que eles não estavam conseguindo falar. E aí, quando foi dito, se resolveu e pronto. Assim, não foi algo que precisou ficar. Mas casais que tenham uma demanda, algo mais difícil, assim, que está de fato atrapalhando a vida deles. Primeiro que geralmente já faz tempo que o problema está ali, e quando eles chegam na terapia, né? O bichinho está um pouquinho maior do que deveria estar, digamos assim. Mas a comunicação sempre vai estar prejudicada, a gente pode dizer, né? Sempre vai ter alguma questão de comunicação. E essa questão também da forma com que se estabeleceu esse contrato, né? Alguém começou com, o gente, me esqueci o nome dele de novo. Esse dia apareceu, ele vai escrever o nome dele aqui. Esse dia ele apareceu com o nome e não me lembrava do Instagram. Agora ele apareceu com o Instagram, não me lembro do nome. Gente, nossa, daqui a pouco eu me lembro. Escreveu contrato do sexo também. Negociando os Uhum. desejos. Deixa eu ver se ele escreveu o nome dele, ainda não. Deixa eu ver outra coisa aqui. Ele escreveu ótima pergunta. O pessoal tava com saudade tua aqui, não sei de onde, Tati. Turma 14. Sim. Ah, o Franklin. Franklin. Isso. Ai, Franklin, por favor, meu Deus. Uma hora ou outra tenta com o teu nome, eu não me lembro do Instagram, e assim vai. Mas essa questão do contrato também, muitas vezes, né, Tati? Agora, assim, entrando nessa questão do não monogâmico, né? Eu recebo muito essa pergunta, né? A gente ou vai se separar. Esses dias tinha uma assim, lá no Instagram da Inteligência Erótica. Ou a gente vai se separar ou vai abrir o relacionamento. O que tu diria Sim. para esse casal? Depende do motivo que eles estão querendo se separar, né? Vai depender do motivo da separação. Porque o casal, para abrir um relacionamento, tem que estar muito bem, Isso. né? Tem um vídeo da Fernanda Nobre, da atriz, que é muito lindo. Ela fala sobre o porquê que ela abriu o casamento dela. Ela recentemente, no início da quarentena, ela contou que ela tinha uma relação aberta, em julho, sei lá. E aí, esse mês, ela fez um vídeo novo falando um pouquinho mais sobre o relacionamento aberto dela. Por que que ela abriu? Por que que eles abriram, né? E é bem bacana porque ela fala assim, quando a gente decidiu abrir o casamento, a gente estava no auge da paixão, a gente estava super apaixonado um pelo outro de novo, a gente estava super alinhado. Porque alguns casais, eles acham que eles vão conseguir resolver os problemas abrindo o relacionamento. Mas quando abre o relacionamento, vai exigir muito diálogo, muita empatia, muita troca, muito amor, muito carinho. Não existe, ferrou. Aí vai ser aquele casal que vai dizer assim, viu, a gente foi resolver abrir e estragou tudo. Não, já estava estragado. Vocês estão mentindo para vocês mesmos. Então, o casal tem que estar bem para abrir, assim. Mesmo que eles queiram abrir por alguma dificuldade, enfim, que pode ser que aconteça, mas eles têm que estar abertos a explorar essa dificuldade. Tem que ter um bom diálogo, uma boa empatia ali. Tem que fazer sentido para os dois, né? Senão a tendência é dar ruim. Eu me lembro, assim, já de casais, né, que eu já atendi, aonde eles vinham com essa necessidade de recontratar a relação, mas eles não eram capazes de falar nisso, de abrir a relação, né? Mas tinha um desejo, né? Tinha uma sinalização, assim, né? Tu costuma trabalhar isso quando tu percebe? Porque normalmente eu trabalho isso, né? Assim, olha, né? Quais são por que seria bom, ou o que eles já pensaram nisso, ou quando eles querem mudar o contrato, quando aquele relacionamento, às vezes, ele é bom, mas ele está desgastado em algum aspecto, às vezes no aspecto sexual,
né? Então, às vezes, Uhum. abrindo a relação, eles conseguem voltar para esse relacionamento muito melhor. E tem uma outra coisa também, que Sim. depois eu quero falar da questão de algumas disfunções sexuais. O vaginismo, por exemplo, é uma delas, aonde abrir a relação é algo que faz muita, faz um movimento, dá um movimento. Uhum. Uhum. É, eu acho que é aquela coisa assim, o terapeuta, né? Nós, ali como terapeutas, a gente não. Se a gente percebe que tem algo que não está sendo dito, mas que a gente está meio que sacando o que é, a gente tem que dizer. Né? E aí, acho que tanto na questão do contrato, do relacionamento, como com questões de sexualidade, por exemplo, que muitos casais também, casais, pessoas, né? Lembrei, outro dia, eu em um atendimento, a pessoa começou a falar uma coisa dela, ai, mas eu não sei se eu deveria te falar isso. Deu, ué, por que não, né? Não, que era uma questão íntima, enfim, sexual. E eu, olha, se é, pelo contrário, se é importante, eu preciso que tu me diga, né? Eu não tenho como adivinhar o que está acontecendo e tal. E aí a pessoa falou, e depois disse, ai, que bom que a gente conversou sobre isso, eu me senti acolhida, né? Tu não, enfim, tu conseguiu receber bem, porque as pessoas também têm fantasias de como que a terapeuta vai reagir quando Nossa, falar sobre sexo, ou quando falar sobre abrir a relação, né? Então, muitas vezes eu jogo assim, a carta na mesa para ver o que, que eles vão fazer, como que eles vão reagir mesmo. Óbvio que tem jeitos e jeitos, vai depender do nosso vínculo com o casal ou com a pessoa que a gente está atendendo, da forma que a gente vai fazer isso, né? Então, tudo vai depender, tudo vai depender, mas é importante que a gente não fique com aquela hipótese guardada pra gente. Porque senão a gente fica remoendo aquilo na nossa cabeça, em vez de deixar a terapia fluir e perguntar, né? E aí tem vários jeitos de perguntar aquela coisa, olha, fiquei pensando, me veio a ideia de relação aberta. Vocês já ouviram falar nisso? O que, que vocês pensam sobre isso? Ou fiquei com a sensação que talvez vocês pudessem, né, conversar sobre tal assunto. Faz sentido para vocês? Não faz? Então tem vários jeitos de colocar, mas a ideia é jogar a sementinha, assim, né? Jogar a carta ali na mesa e ver o que, que eles vão fazer. Se eles vão pegar, se eles vão rechaçar. Porque às vezes também tem isso. Às vezes a gente joga um assunto e as pessoas na hora, não, de jeito nenhum, tu tá louca, isso não é pra mim, não sei o que, não sei o que. Mas se a gente nota que eles precisam falar sobre algo que não está sendo dito, a gente tem que jogar ali e ver. É nosso papel. Nosso papel não é fingir que tá tudo bem. Não, então tá, não vamos falar sobre isso. Não, a gente tem que falar assim. então, tem uma série, né? Não me lembro agora se é série ou se é filme, a Nada Ortodoxa, que Acho que é uma série. isso eu acho que é uma série, né? Já faz tempo que eu assisti, não me lembro mais se eram vários episódios ou se era um filme. Uhum, Mas lá aparece, né? É uma indicação até que eu tenho para o pessoal né, que gosta da questão de casal e também a questão da sexualidade, né? Assistir, porque lá apresenta um caso de vaginismo, né? Para quem não sabe o que é vaginismo, o uhum, vaginismo é quando a mulher não consegue a penetração, né? Então ela tem a fantasia de que vai doer, ela sente a dor, ela faz tentativa e é como se tivesse tudo fechado mesmo. Então, a mulher tem uma uhum, contração na musculatura vaginal de tal forma que ela não consegue a penetração. E aí, claro, o tratamento é através de fisioterapia pélvica e também da terapia sexual, né? Eu tenho N casos de pacientes que vieram depois da fisioterapia pélvica, aonde fisicamente elas estavam ok, mas eram tantas neuras, como elas dizem, né? Essa palavra elas usam, Bárbara, são tantas neuras, uhum, né? Que acabava que eles não conseguiam ter relações, mesmo estando fisicamente aptas, né? Pela questão emocional. uhum. Então, o que que acontece? Lá, né, naquela série, aparece uma questão muito importante, né? Aparece uma questão cultural envolvida na questão do vaginismo, aparece uma questão do relacionamento, né? E o relacionamento lá, quando ela se separa, quando ela rompe com o sistema, quando ela, né, busca a identidade dela e o lugar dela na história, ela consegue ter relações sexuais, então, com penetração, né? E Uhum. não é incomum isso. Então, assim, também a gente, enquanto terapeuta, né, tá? Estou aqui pensando, a gente precisa estar atento. Às vezes, existe algo ali, por exemplo, existe alguma disfunção sexual, que o vaginismo é uma disfunção sexual, e que a Uhum. pessoa, às vezes, essa disfunção, ela só tende a aumentar
conforme a parceria. Então, eu por muito tempo, na minha formação, trabalhei sempre para manter os casais juntos, sabe? Tipo assim, não, eu sou terapeuta de casal, eu tenho que manter os casais juntos. Meu papel como terapeuta é manter os casais juntos. E N casos, só agora, assim, rapidamente na minha cabeça vieram 3 casos que quando as pessoas se separaram, claro, não é se separar e aí vai ter a relação e vai ficar bem na sexualidade, mas aquele sistema estava funcionando de tal maneira que quando a pessoa se separou, buscou outro sistema, ou porque se separou porque teve traição, ou porque se separou porque realmente talvez aquele relacionamento não tinha mais sentido, ou como né, a questão da ortodoxa tinha uma questão religiosa, tinha toda uma questão cultural. Então, assim, como nós precisamos também estar atentos a esse papel que a gente tem enquanto terapeuta de casal, terapeuta sexual, que o nosso papel não é necessariamente manter o casal junto. É olhar o que esse casal precisa, o que eles estão construindo também, não sei, me ajuda aí com os termos. Eu acho que tem uma questão cultural, assim, a gente poderia entrar na questão religiosa, mas a nossa cultura, ela tem muita influência né, das religiões, enfim, da cultura judaico-cristã, então a nossa cultura, ela tem muito aquela ideia do vamos pro amor romântico, para não entrar em questões religiosas, a coisa do viver felizes para sempre, até que a morte os separe, a gente aprendeu que metade da laranja, né, alma gêmea, então a gente foi ensinado de que casal é tu encontrar uma pessoa e viver pro resto da vida com ela e que, nossa, tu quebrar isso é porque não deu certo, é um fracasso, é porque deu errado, né? É que tu não conseguiu fazer com que a relação funcionasse. Então, todos nós vivemos isso e nós, como terapeutas, às vezes levamos essas crenças para a ideia de, bom, terapia de casal é para salvar o casamento. E eu bato muito nessa tecla, a terapia de casal não é para salvar o casamento. A terapia de casal é para ajudar o casal a ficar bem. Agora, o que vai significar ficar bem é com eles. Daqui a pouco ficar bem, e aí a terapia de casal precisa ajudar para isso. Ela precisa ajudar as pessoas a entenderem se o ficar bem é, sim, continuar juntos, mas ajustar algumas questões, ou é, daqui a pouco, se separar. Só o amor não salva o casamento, né? Tem várias coisas aí que a gente precisa pensar, então do amor, o principal é... Essa do amor não salva casamento é boa, porque na verdade as pessoas me dizem assim, ai, Bárbara, eu amo ele, mas eu não tenho nada de tesão, não tenho nada de interesse sexual, não tenho nada de... Né? E eu digo assim, ai, gente, olha, só amor não vai segurar o negócio. Não sei se faz sentido para vocês, gente, que estão aqui nos assistindo. Olha aqui, a Marta diz assim, melhor com ele, pior sem ele. Sim, perfeita colocação, a Roberta falou. Não sei se faz sentido, né? De que realmente, assim, as pessoas imaginam que só o amor vai sustentar tudo, vai manter tudo, né? Ai, vira um relacionamento de conveniência, né? Na maioria das vezes, e que pode, e ok, se tiver para os dois assim, tudo bem, né? Sim. Esse é um outro ponto que também não cabe a nós julgar, né? Recentemente a gente teve uma aula com a Luciana Lopes lá no curso, falando sobre o vínculo conjugal. E aí ela fala sobre os vínculos de conveniência, o vínculo de compensação, o vínculo do amor e tal. E aí ela trouxe essa questão. A gente sempre imagina que o casal vai ter o vínculo do amor, e que junto com o vínculo do amor tem todas as outras questões, enfim, de atração sexual, de tesão e tudo mais. Mas nem todos os casais serão isso. Nem todos os casais terão um amor como base ou terão uma boa conexão como base. Outros casais, tem casal que vai estar junto só pelo dinheiro e para os dois vai estar tudo bem. Vai ser um contrato ali entre eles e tá tudo bem. E a gente, como terapeuta, tem que cuidar muito para não julgar, né? Então, e a gente vai julgar. A questão acho que é essa. Dentro da gente, a gente vai estar ouvindo. Ninguém ouve as pessoas sem pensar nada. A gente tá ali ouvindo o casal e a gente tá pensando. E daqui a pouco a gente tá pensando, nossa, como assim? Oi, jamais aceitaria isso, não sei o que, não sei o que. Então a gente tem que estar muito atenta a nós também, como terapeutas de casal, né? Até de não ficar se martirizando por pensar mal do casal. Tá, ok, eu pensei tal coisa, mas é porque eu penso de tal jeito. Agora deixa eu me colocar no lugar de escutar o que eles pensam, o que eles buscam.
né? A terapeuta de casal, a terapia de casal é muito para isso. É para ajudar os dois a se escutarem, na verdade. A gente vai estar ali meio que mediando, né? A ideia é que os dois consigam dialogar entre eles e decidir o que eles querem para a vida deles. A gente vai estar ali para facilitar esse processo e não dizer o que está certo e o que está errado, por mais que os casais às vezes nos coloquem nesse lugar, né? Muitos casais chegam para a terapia de casal com essa ideia, assim, eles estão numa disputa e querem que a gente diga quem está certo e quem está errado. Mas aí a gente tem que estar ali psicoeducando eles, tipo, olha, não tô aqui para isso, né? Eu não sou mãe de vocês, eu não sou diretora da escola para dizer, né, quem é que está certo e quem está errado, fica com vocês. Enfim, então, esse é um cuidado que a gente tem que ter também. Olha só, estão falando aqui. Filho, amor, nada sozinho segura. Até nem uma pessoa sozinha. Depois, Sim. mas nesse caso, não seria o caso de trabalhar o relacionamento sexual deste casal? Perguntou Washington. Qual caso, meu Deus? Nós falamos de tanta coisa. Bora. Tem tesão na solução, faz todo sentido. O amor é importante, mas não é tudo, diz a Cíntia. Angélica, sim, 100% de certeza. Amor não segura nenhuma relação. A Marta, infelizmente o julgamento está na sociedade. Sim, a gente faz parte dessa sociedade, né? Exato. É muito importante a gente reconhecer o nosso lugar dentro da sociedade. Sabe a máxima do lugar de fala enfim, a psicologia social traz muito, né? Qual é o nosso lugar de fala? Então, por exemplo, eu, Tati, mulher, branca, que tive uma série de privilégios na minha vida, questão social. Enfim, a gente tem que ter consciência de que lugar de fala que a gente está, né? Então, quando a gente recebe um casal, muitas vezes a gente vai receber casais que, nossa, não falam a nossa língua. E não falam a nossa língua por questões de vivência, de experiência. Vai ser totalmente diferente, né? E tá tudo bem. Ou a gente, enfim, ou a gente vai, daqui a pouco, reconhecer determinadas questões como limite e encaminhar para outros colegas. Então, por exemplo, eu falo muito no curso Ser Terapeuta de Casal. As pessoas falaram sobre sexualidade. O casal trouxe uma questão relacionada à relação sexual. Vocês não se sentem confortáveis? Não tem problema. Existem terapeutas sexuais para isso. Encaminhem para terapeutas sexuais que trabalham com casal. Só que vocês têm que ter um mínimo de abertura para permitir o casal falar sobre o tema e conseguir identificar. Olha, esse é um caso para uma terapeuta sexual. Realmente, esse é um caso que eu não vou dar conta. Então, a gente tem que reconhecer quais são os casos que a gente vai atender, que a gente não vai atender, e ter essa capacidade de encaminhar, né? Agora, a terapeuta de casal que não sabe nada sobre terapia sexual, que não sabe nada sobre questões sexuais, vai atender amigos. Então, sei lá, sabe? Porque tu vai atender um casal sem falar sobre sexo, sem perguntar, sem se sentir à vontade para falar sobre, é muito difícil também, né? E aí eu já mudei de assunto, mas... Não, mas olha só, Tati, tu tá falando uma coisa super importante, né? Que tem acontecido isso com os meus alunos também, né? O que acontece? Eles se dão conta de que já fizeram terapia de casal, por exemplo, né? E, na verdade, foi uma abordagem totalmente... Era uma questão sexual e foi uma abordagem totalmente rasa, né, da situação, onde a pessoa sentiu assim, nossa, Bárbara, aquilo não é referência para mim. Então, precisa mesmo desse preparo, né, do terapeuta, para que ele possa ser um facilitador, não que ele seja mais uma pessoa a atrapalhar eles, né? A Roberta está dizendo assim, os casais não valorizam o amor, o Eros, né? Agora me lembrei da Jornada Eros também, viu, gente? Vai ter de 9 a 12 de novembro, Jornada Eros. Se inscrevam lá no link, tá? Onde é que a gente vai estar falando sobre isso, sobre a questão do casal, desejo, enfim. Muita disputa de poder nas relações. Isso eu acho que é um tema bem legal também. Aparece muito, não, Tati? Quem tem dinheiro, muito. Quem domina no sexo. Sabe que apareceu uma pergunta para mim na caixinha? Bárbara, às vezes eu fico em dúvida se eu sou muito passiva, se eu sou muito dominadora no sexo e tal. Como é que é? Qual é a tua visão sobre isso, Tati? Sobre ser passiva ou dominadora no sexo? Olha, eu acho que como terapeuta. o que acontece
como terapeuta, não, eu fico pensando assim, o que acontece na cama tem que ser bom para os dois que estão ali, enfim, tanto faz o que que acontece, né? A questão é como a gente usa isso. Como que tu usa o fato de ser passiva ou dominadora no sexo para tua vida? Isso é algo que interfere no teu jeito de ser, na tua relação fora da cama, né? Acho que essa é a questão. Assim como tudo que muitas vezes os casais entram nessa disputa de poder. Ah, eu sou dominador com dinheiro, eu sou dominador. Tá, mas e como é que isso interfere na relação fora daquele momento que tu precisa pensar com dinheiro, sobre sexo, enfim. Então, eu acho que a questão de interferir é como que tu vai lidar com isso. E aí, muitas vezes, tem até essas coisas de crenças, né? Ah, eu não posso ser uma mulher de tal jeito, mas na cama eu sou desse jeito. E aí a pessoa acha que ela é daquele jeito em tudo. Não, daqui a pouco é na cama, é no sexo, é na relação ali que tu é de uma forma ou de outra, e a tua vida é outra coisa. Mas esses casais que vêm com disputa de poder, acho que o primeiro passo é conseguir ajudá-los a entender que na relação do casal não tem ganha-perde, né? Ou os dois ganham ou os dois perdem. Então, o base é isso, assim, para conseguir ajudar os casais. É difícil, às vezes, porque tu vai levar um tempo até eles entenderem que não vai um ganhar e o outro perder, né? Que quando um perde, o outro perde também. Então, às vezes, tem todo esse processo de psicoeducação, mas depois que eles entendem isso, fica mais fácil. Sim, e é isso que tu falou mesmo, né? Essa coisa também de que a mulher não pode tomar iniciativa para o sexo, né? Nossa, então eu tô tomando iniciativa e como é que eu vou ser vista, né? Porque na minha cultura, na minha criação, mulher não pode tomar iniciativa. Como assim? Talvez eu vou ser vulgar. Nossa, né? Ah, mas eu sou muito submissa, porque tem agora também, né? Quando tu fala, né, da terapia de casal, desses casais atuais, né? Tem esse conflito, né? Até que ponto eu tô sendo dominadora, que eu tô sendo submissa, como se houvesse uma posição única, né, para definir o papel e para ficar ali estático. Sim. Quanto mais circular Sim. nos papéis, mais saudável vai ser. Exato. Às vezes a gente vê muito uma rigidez, assim, pensando, por exemplo, no feminismo hoje, né? Tem muitas mulheres que confundem ser feminista com ter um tipo de atitude dentro dos seus relacionamentos. Isso. Então, já recebi vários casais em que a gente precisou fazer um trabalho com os dois, óbvio, porque sim, os homens também são machistas, enfim, eles são homens, eles são educados para ser machista. Todos nós somos educados para ser machista, né? Mas os homens mais fortes do que as mulheres, enfim. Então, sim, os homens muitas vezes têm atitudes machistas, mas não quer dizer que o teu namorado, o teu marido, a pessoa com quem tu tá junto, tem uma atitude machista, que ela seja machista, que ela concorde com todas as premissas do machismo, que ela seja contra as mulheres, etc. Então, muitos casais às vezes chegam e aí precisam, primeiro, de um diálogo entre eles, assim, que os dois consigam se escutar. E aí, tanto abertura por parte da mulher de aceitar algumas coisas que o homem vai falar errado, porque o homem não estudou sobre o feminismo como ela, como do homem para estar aberto a dialogar sobre feminismo e se colocar nessa posição, né, de um homem que estuda feminismo, de um homem que conhece o feminismo, enfim. E aí, com isso, os casais muitas vezes conseguem limpar um pouco essa pressão do relacionamento, assim, da mulher de, ah, não, mas se eu sou feminista, eu não posso aceitar tal coisa dentro de casa. Não, peraí, como é que é a tua relação dentro de casa, né? É assim sempre? É uma relação que, de fato, tu te coloca num lugar de inferior, etc. Ou é uma situação que aconteceu dentro da vida do casal, né? Mas pessoas que são mais rígidas, é muito difícil de entrar nesse olhar, né? A gente precisa primeiro ajudá-las a entender a complexidade das coisas. Então, eu costumo dizer assim, uma coisa é a luta feminista em termos sociais, né? Uma coisa é a nossa luta contra a sociedade machista, outra coisa é a nossa luta dentro de casa, né? A nossa luta dentro de casa tem que estar de acordo com a relação que a gente tem dentro de casa, e não de acordo com o que a sociedade lá fora faz também, né? Eu tô me lembrando aqui, te ouvindo falar nessa questão feminista, né? Eu tenho outros cursos, né, para públicos da inteligência erótica. E um deles é no Divã com Elas, onde a gente trabalha a questão do orgasmo, enfim, toda essa questão do potencial orgástico que é junto com a Alessia, né? Da causa dela. E apareceu uma situação assim, né, de feminismo, e de que forma que apareceu, né? A mulher não queria se depilar, né? Porque ela considerava que dentro da visão dela, do feminismo e tal, que a questão da
em relação a uma pressão, enfim, a forma dela interpretar isso, né? E aí ela cortou o contato com o crush que ela já vinha, assim, super entusiasmada e tal, por uma situação. Então, assim, aí acabou que a gente trabalhou com ela, né, nesse curso também, a questão dela poder ser um pouco mais flexível também, né? Porque, de repente, para ele não colocou aquilo como uma exigência, né? Ele talvez colocou aquilo por uma, né? Talvez para poder chegar nesse assunto, para poder falar, enfim. Então, como que às vezes também as pessoas chegam com esse medo de que qualquer fala possa ser algo contra, né? Esse movimento. Olha só, a Tati está falando assim, psicóloga ou psicólogo com tabu é complicado. Sim, mas nós somos humanos, né, Tati? E a gente sempre vai ter tabu. A gente vai ter, porque a gente é criado nessa sociedade também, né? Eu aqui agora, com filhas adolescentes, é um exercício dali um pouquinho, elas estão assim, mãe, você tá fazendo não sei o que. E eu, gente do céu, deixa eu ver como por aqui. Então, é um exercício mesmo, porque a gente não aprendeu. Então, elas começam a identificar, o vô é assim, a avó é assim, o tio é assim. Começa a fazer leituras, né? Se posicionar. E que bom que a gente também está começando a criar filhos mais críticos, porque a Aline escreveu aqui, né? Mas importante, muitos machistas se tornaram machistas até pela educação recebida da mãe. Que é... Recebida dos pais, né, gente? Não vamos jogar a culpa na mãe aí, porque nós mulheres temos que cuidar disso. A gente tem muito hábito de jogar a culpa em outras mulheres. Então, recebida da sociedade, recebida da família, recebida da mãe, do pai também, enfim. Isso. Sim, existem mulheres machistas, né? E uma coisa que tu trouxe das tuas filhas, falando, porque o vô é assim, a avó é assim. Uma coisa que é importante a gente ajudar os casais a entenderem também é essa questão de geração. Tem gerações que não vão entender determinadas coisas. Tá tudo bem, né? A gente conseguir entender o contexto que a pessoa também foi criada, enfim, se desenvolveu, né, como pessoa. Às vezes eu noto muito isso, assim, pessoas que vivem as relações não monogâmicas e querem assumir para a família, querem que os pais e os avós super aceitem, achem o máximo. Eu fico, gente, calma. Primeiro entendam qual é o lugar que essas pessoas estão, né, para depois conseguir, não que não vá falar, não que não vá lutar, né, não que não vá defender a sua verdade, mas conseguir entender que a verdade do outro é diferente por uma questão de contexto também, né, de contexto de vida, e não só porque a pessoa não quer entender. O pessoal está colocando aqui, colocação perfeita, excelente. Cada casal, diz o Eni Fonseca, cada casal tem que discutir a filosofia de vida a dois. A Aline está dizendo, a rigidez é ruim em qualquer situação. Bravo. A Marta disse, temos que reconhecer nossos tabus. O importante é reconhecer e ir mudando o nosso olhar. E acho que também tem esses limites, né? Eu me lembro muito, assim, de fazer muita supervisão de terapia de casal, né? E, assim, de coisas que eu, naquele momento que foram aparecendo aquelas situações dos casais, eu vivenciava a mesma questão, né? Por exemplo, uma das questões era a separação. Nossa, e o casal já estava me sinalizando há horas que ia se separar e eu não conseguia enxergar. Sabe? Então, assim, também a gente precisa, né, desse olhar da supervisão, desse olhar do estudo, do entendimento, né, para que a gente não se atrapalhe mesmo, né? Olha só, a Aline disse, em tempo, dependendo da forma como a mãe também aprendeu, obviamente o pai contribui. Tá bom, dividiu aí a parcela, né? A Marlene disse, muitos adultos quando se tornam avós, acabam sendo muito mais liberais, até por não ter mais a pressão de educar. Isso é verdade. Nossa, com certeza. Porque fica aquele medo, aquela responsabilidade, aquele desafio, né? Nossa, eu tenho que formar uma pessoa, então como que vai ser isso, né? Verdade. Eu lembro da minha avó, quando eu comecei a estudar sobre poliamor e não monogamia, ela era a que mais me perguntava sobre as coisas. Todo mundo da minha família ficava de cara atravessada, olhando, e ela ali me perguntando, Tati, eu não consigo entender, mas eu quero saber, me diz, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? E muito nessa postura de curiosidade, assim, né, de se permitir também ser curiosa e querer se atualizar. Minha avó gostava de se atualizar bastante. Coisa boa, né?
Muito bem, gente. Mais alguma questão? A voz é mãe com doce, é com açúcar, né? A gente fala isso mesmo. Gente, mais alguma questão com relação à terapia de casal, né? A questão da sexualidade mesmo. É um tema tão amplo, né? Tão... Uma das coisas que mais aparece para mim é a questão da baixa libido, né? Do baixo desejo, Uhum. né? Então, essa questão do quanto que é difícil, às vezes, a gente olhar para o casal e entender o que esse sintoma que está em um fala do casal, né, Tati? Sim. Olha só, a Espaço Reencontre-se. Estou atendendo um casal que ele tem dificuldade de ereção, mas não consegue admitir isso no consultório. E ela traz ainda a informação que ele tem ânsia de vômito durante o ato e ele não consegue lidar. Opa, minha Nossa Senhora. Então, Deve ser pressão aí, né, Bárbara? Tu sabe explicar melhor, mas eu imagino que a pressão do homem para querer funcionar deve dar um enjoo mesmo. e também assim, é interessante, né? Se ele está vindo, é a forma como que ele tem de se comunicar e de estar falando sobre isso, né? Agora, como é que ela sabe isso, né? Será que ela fez sessões separadas ou não, né? Como é que... Sim. Às vezes, eu trabalho muito essa questão, assim, do quanto que a gente precisa olhar a responsabilidade dos dois no processo. Porque se a gente olhar só para ele, né? Sabe, Tati, assim, quando ocorre a infidelidade, por exemplo, né? E tu vai ver que a questão da infidelidade, ela não é uma questão só de quem saiu e traiu, né? Assim, tu até trouxe isso na aula ao vivo, né? Semana passada, eu acho, né, Tati? Eu acompanhei, assim, de longe. Mas, assim, na questão, na verdade, não é de um, né? Mas, assim, o que que isso está falando da relação? Então, o que que está falando da relação, né? Essa exigência de performance, será que, né, esse casal tá cobrando um do outro essa performance, né? Será que ele tem algum outro vício em pornografia, por exemplo, que às vezes aparece, né? Hum. Até na live semana passada eu falei sobre o livro. A gente está fazendo a leitura do livro Casal Diante do Espelho lá no YouTube toda segunda-feira, 9 horas, enfim. E aí a Yara Camarata traz essa questão da infidelidade com esse olhar mais sistêmico, né? E ela traz muito a questão das fidelidades familiares, que muitas vezes a infidelidade naquela relação não quer dizer da relação, às vezes quer dizer de questões familiares e, enfim, outras questões, né? Então, como é importante a gente ter esse olhar sistêmico. Eu, particularmente, quando trato a infidelidade, eu não gosto de colocar muito a coisa do casal, assim, porque às vezes as pessoas vêm com muito essa lógica de vítima e, né, quem traiu e quem foi traído. Então, eu tomo um pouco de cuidado com essa fala de, é algo que é dos dois. Mas sim, a gente vai observar, eu gosto de observar muito do agora, né? Tá, aconteceu. E aí? O que vocês vão fazer a partir de agora? O que vocês enxergam a partir de agora? Porque sim, muitas coisas se tornam claras, né, depois de uma infidelidade revelada e quando chega para terapia, assim. E muitas coisas estão nisso, da relação do casal, né? Mesmo que a gente às vezes não diga dessa forma, do tipo, a infidelidade não acontece só por um, porque a decisão foi de um, assim. Então, tem muito esse peso, assim, né? Quem cometeu foi a pessoa que cometeu e pronto. Mas óbvio que tem toda uma relação, todo um sistema acontecendo ali, toda uma coisa. A questão ali não é tanto encontrar culpados, né, nesse sentido. A ideia é, tá, e agora, né? O que isso diz da relação de vocês? Que sintoma é esse na relação de vocês e o que vai ser feito, né? E a Yara traz muito essa questão sistêmica também, esse olhar ampliado. Ela é maravilhosa. O pessoal está perguntando se a leitura do livro é aberta. Toda segunda-feira, lá no meu YouTube. Depois vocês entram no Ser Terapeuta de Casal e veem. Isso. Como é que é. A Clarice disse que está acompanhando o grupo, é ótimo. Isso, maravilhoso. Eu vejo, às vezes, a baixa libido como uma dificuldade de lidar com todo esse medo de ser vista como uma mulher que não pode ser digna. Pode ser também, mas não é só isso, né? A questão do desejo tem a ver também com o tempo do relacionamento, né? E também
o quanto que essa mulher sabe como que ela se estimula também, né? O que que gera nela desejo, o que que gera abdicar desse desejo, né? Tem todo um movimento aí, né? Muito bom, Voltei. muito bem. Tu parou aí, Tati? É a internet? Eu tinha caído, mas voltei. Então tá bom. Mas, Tati, queria te agradecer. Foi assim, a gente poderia Eu que passar agradeço. muito tempo, né? Como a gente já falou outras vezes, né? A gente poderia passar muito tempo aí falando sobre essa questão de casal e também dos perfis, né, de casais que a gente normalmente Uhum. recebe, né? Bárbara, tenho colegas querendo saber sobre o que vai ser esta jornada. Então, a jornada Eros, né? Depois eu quero que tu te despeça e fala também do teu grupo aí, Tati. Então, na jornada Eros a gente vai estar falando, né? Como que o psicólogo pode ser um psicólogo sem tabus, né? A gente vai estar falando sobre a questão das relações, do desejo, né? Da excitação. Eu vou estar falando sobre tudo que envolve a sexualidade. Vai ser um curso completo, né? Gratuito. Então, assim, onde a gente vai ter 4 aulas de muito, 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 muito conteúdo. Então, o pessoal está convidado a se inscrever, tá? O link está ali na bio. Mas olha só, Tati, deixa aí os teus contatos, né? Vamos nos despedindo. Eu sei que tu também tem aula daqui a Bem, pouco, eu também tenho, né? E o pessoal pode às ir nos 9. acompanhando por ali também, né? Isso. Então, gente, quem quiser saber um pouquinho mais, pode me seguir no Ser Terapeuta de Casal ou no site serterapeutadecasal.com.br, acompanhar meu trabalho por lá. Eu já estou inscrita na Jornada da Bárbara, não perco por nada, né? Principal, se inscrevam na Jornada da Bárbara, vocês vão me ver falando sobre isso lá no Ser Terapeuta de Casal. Quem quiser acompanhar mais, só chegar no Ser Terapeuta de Casal. Isso, super indico, gente. É um curso extremamente necessário para quem quer ser terapeuta de casal, sexual. Os dois. Os dois. Já estou trocando aqui, Tati. O horário do curso da Jornada Eros vai ser às 21 horas, de 9 a 12 de novembro, tá? Todas as informações lá no link da bio, tá bom? Isso, ó, o pessoal já está dizendo aqui que estão inscritos e tal. Helena, eu li aqui a tua pergunta, me manda lá na caixinha de perguntas e depois eu respondo, tá bom? Certo, Tati, muito, muito, muito obrigada. Beijo, gente. Falamos mais. Eu que agradeço. Com certeza. Sim. Beijo, obrigada a gente que esteve Tchau, aqui. gente. Tchau, tchau.